essa alta dos preços lá nas hospedagens em Belém para o período da COP30, que vai ser realizada em novembro, está gerando aí essa insatisfação e preocupação entre os países participantes, com alguns aí ameaçando então reduzir ou cancelar as suas delegações. A situação levou pedidos de transferência da conferência para outra cidade ou buscar soluções para garantir acomodações acessíveis. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o professor Gustavo Menon, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Menon, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre um prazer e uma grande honra falar com vocês. Menon, esse custo da hospedagem aí está gerando muitas polêmicas, né? Isso pode barrar, então, países pobres de poder participar e afetar a legitimidade da COP30, né? A gente está vivendo aí uma situação bem complicada. Como é que você avalia e analisa essa situação no âmbito aí das relações internacionais? Sem dúvidas, Bruno. Há uma tentativa por parte do governo brasileiro em tentar estancar essa escalada dos preços na cidade de Belém, que será palco da COP30, principal conferência das Nações Unidas, que pensa nos caminhos do desenvolvimento sustentável e especialmente no debate sobre financiamento climático global. Quando nós olhamos exatamente para essa escalada dos preços na capital do Pará, vale dizer que há, não só por parte da infraestrutura da rede hoteleira, tentativas de ampliação dos leitos, mas também como que isso inviabiliza, no fundo, a democratização desse evento tão candente para se pensar os rumos, como eu disse, do desenvolvimento sustentável, sabendo que será repactuado uma série de metas que vão convergir para a promoção e aceleração da Agenda 2020-2030, com a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e obviamente que essa situação, a véspera, praticamente aqui nesse segundo semestre, onde nós já estamos encaminhando para o desfecho, para os preparativos finais do evento previsto no mês de novembro, no coração da Amazônia, em Belém, veja que isso compromete a atuação do governo brasileiro, já que muitos países estão preocupados, estão tentando viabilizar delegações mais enxutas, sabendo que os preços são preços muito acima da média se contrastarmos com a realização de outras COPs. Não menos importante, Bruno, vale dizer também que é bem provável que nos próximos dias o próprio presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, deve articular uma série de esforços, uma força-tarefa com a rede hoteleira da cidade, em atuação também em sinergia com o próprio Ministério Público, visando não só diminuir o preço dessas diárias, mas ampliar a participação de vozes da sociedade civil que estão sendo inviabilizadas do evento frente a esses preços exorbitantes. O desafio que está colocado, Bruno, a rigor, trata-se de democratizar esses preços para uma maior participação, para mais vozes e, obviamente, para que esses atores governamentais e não governamentais possam se fazer presentes nesse debate tão importante de uma COP com a perspectiva amazônica. Menon, a gente sabe que essa estratégia de mercado, isso acontece em todo o mundo, né? Toda vez que acontece um evento como esse, a tendência é que os preços aumentem, mas a gente está vendo aí práticas de 5, 10 vezes mais em relação ao preço, né? O presidente da COP chegou a dizer nesse encontro da Câmara que alguns países pediram a retirada do evento de Belém por conta desses preços extorsivos, né? Então, assim, é um complicador que a gente está vivendo aí, o governo tentando negociar essa redução de valores, né? Eu acho que, nesse momento, a questão mais importante é conseguir encontrar uma solução para que a gente tenha uma COP importante, que a gente tenha uma COP com participação máxima dos países, que a gente possa sair com frutos desse encontro. Exatamente, Bruno. Quando nós olhamos para o principal ponto, para a principal agenda da COP30 a ser exercida pela presidência brasileira, veja que é de suma importância nós falarmos nessa COP da Amazônia, chamando a atenção para esse ponto de não retorno, como que o presidente Lula
vem cada vez mais enfatizando, não só o presidente Lula, mas a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chama a atenção exatamente para o pleno cumprimento daquelas metas que foram consensuadas no Acordo de Paris. É uma COP que celebra 10 anos do Acordo de Paris, que é ambiciosa em termos de financiamento climático global e que aponta para caminhos de desmatamento zero, conciliando alternativas de crescimento econômico com prudência ambiental, uma agenda de crescimento econômico com justiça social. E o desafio que está colocado, para além dessa ampliação, de ter mais vozes, com a participação de atores da sociedade civil, sem dúvidas, Bruno, é baratear esses preços das hospedagens para que mais vozes possam se fazer valer e, obviamente, para que essas delegações possam compreender esse debate ou esse ponto do chamado não retorno. Veja que entre as iniciativas que estão sendo pensadas, há toda uma articulação de cooperação sul-sul, em termos de se pensar uma agenda brasileira que já se fez valer desde o ano passado no G20, com o debate sobre uma transição energética justa e inclusiva, que acaba se consubstanciando na formulação de iniciativas de adaptação e mitigação climática. Em síntese, Bruno, uma série de agendas que serão articuladas por parte da COP30 e que vislumbra repactuar os caminhos do desenvolvimento sustentável. Menon, e a não participação de alguns países, né, especificamente os países mais pobres, que são afetados por essas questões climáticas, né, isso aí é um ponto muito importante, porque a gente está falando, né, de uma situação global que afeta o mundo inteiro, que a gente precisa discutir, que é preciso, né, implementar essas medidas, colocar em prática, porque a gente está vendo, né, antigamente a gente falava muito, no futuro a gente vai ver isso, daqui a alguns anos a gente vai vivenciar, a gente está vivenciando muitas dessas questões climáticas agora, a gente consegue visualizar não só no Brasil, mas no mundo, se a gente olhar aí para esse calor extremo que a Europa tem vivido, né? O Japão tem sofrido bastante com o calor, e aí quando a gente olha para o outro extremo, né, frio extremo, enchentes, falando aqui do Brasil, que a gente vive essa dicotomia, o Rio Grande do Sul, com aquelas enchentes do ano passado. Então, assim, a não participação, isso acaba, além de esvaziar o evento, tirar a credibilidade, tirar a importância que o evento tem, tira a importância dessas discussões, porque fica empurrando com a barriga essas situações, discussões e implementação de medidas, que isso aí afeta, né, completamente isso de algum modo, né, e com certeza acontece, né, a gente vai sofrendo com isso e o planeta vai sofrendo com essas não discussões. Então, de fato, o Brasil precisa encontrar um caminho para diminuir essas hospedagens, que a gente consiga garantir um evento de sucesso e de qualidade. Exatamente, Bruno, principalmente nessa articulação dos países do chamado Sul Global. Precisamos pensar no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, chamando a atenção para como que as economias plenamente desenvolvidas, proporcionalmente, possuem maiores responsabilidades quando falamos de financiamento climático no planeta. Veja que essa discussão deve ser articulada, principalmente para essa articulação, Bruno, entre os países do chamado Sul Global e para que se fortaleça fundos, políticas de resiliência climática que possam abastecer esses países, de certa forma, criando um mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Quais estratégias outras cidades sedes que também devem ter passado por situações parecidas usaram para evitar esse aumento abusivo e garantir as acomodações acessíveis para todos os participantes? Veja que há articulações também no plano doméstico por parte de atores subnacionais. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que vem atuando na promoção de grandes eventos. O Rio de Janeiro, como se sabe, Bruno, foi palco do G20, da presidência brasileira dos BRICS+, no mês passado, no mês de julho. E veja que há tentativas também de articulação do Pacto Federativo de descentralizar esse grande evento das Nações Unidas. No entanto, o presidente Lula e o próprio presidente da COP
embaixador André Corrêa do Lago, foi taxativo. Não há plano B, uma vez que há necessidade de se apresentar os dilemas da Amazônia para o mundo, lembrando que essa região trata-se de um bioma, de um ecossistema sensível e extremamente pertinente para nós pensarmos nos debates sobre resiliência climática em todo o planeta. Portanto, precisamos aguardar os próximos passos e acompanhar as tratativas do governo, as tratativas do Ministério Público, verificando exatamente essa ação, essa força-tarefa no sentido de reduzir as tarifas para uma maior democratização do evento. Muito bem, Gustavo Menon, professor de Relações Internacionais. Muito obrigado mais uma vez, Menon, pela participação aqui no Agronotícias. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Agradeço o convite, estou sempre à disposição. Bom trabalho a todos.